Eu sei que você quer emagrecer, já tentou diversas vezes, já fez dieta da lua, dieta do sol, tirou o glúten, tirou a lactose, fez jejum e nada deu certo. Se deu certo, acabou voltando ao que era antes, depois que você terminou essa dieta. E esse realmente é o seu problema, achar que você precisa fechar a boca, fazer dieta restritiva, e esse não é o único caminho. Aliás, esse é um péssimo caminho. Mas hoje eu estou aqui para te mostrar o que você precisa saber. Então esquece tudo que você sabe sobre emagrecimento. Foca só nessas informações que eu vou te passar aqui. Quais pontos que você precisa se importar para realmente ter resultado? E o porquê você está fazendo aquilo? Você precisa saber disso. Sabe por quê? Porque senão não vai fazer sentido nenhum você fazer um processo. Quando você segue algo sem saber o que é e sem saber o que vai te trazer, você acaba desistindo no meio do caminho. Então hoje eu vou te trazer 5 pilares do emagrecimento definitivo. E o primeiro é o mais importante. Eu não sei se você já acertou aí, mas sim, é a mudança comportamental. Falar de dieta, antes de falar de treino, qual que é o melhor treino, qual que é a melhor dieta, quanto de carboidrato você precisa entender que o emagrecimento está aqui. Só mudando o comportamento você tem resultado definitivo. É como eu falei, você já tentou, já fez algumas dietas, fechou a boca ali, teve um resultado, mas acabou retornando ao que era antes. Isso porque você não mudou a sua mentalidade, o seu comportamento. Quando você faz algo porque você mudou seu comportamento, é diferente de você fazer algo porque você está seguindo uma orientação específica. E sim, é o seu comportamento atual que te deixou nesse lugar onde você está hoje. Então, se você tem sobrepeso, obesidade, está com alguma doença relacionada à parte metabólica desenvolvida, por exemplo, pelo sedentarismo, pela má alimentação, isso está relacionado às suas escolhas, aos seus hábitos, que são mais do que os seus comportamentos. E é o que eu falo para todos os meus pacientes. Você tem que fazer tudo ao contrário do que você está fazendo hoje. Pensa comigo, se você está assim hoje, foi porque você fez tudo isso. Então você tem que fazer tudo ao contrário. Então, como cuidar do comportamento? O primeiro tipo de pensamento que você deve ter aí, provavelmente vai ser relacionado à sua ansiedade de ter um resultado rápido, vai ser sobre o seu medo de fracassar, porque você sabe provavelmente que, né, você talvez já passou por isso e não deu certo e você tem medo de falhar de novo. A tua falta de rotina, que provavelmente é um dos principais problemas, né, e desafios, na verdade, de qualquer pessoa. Trabalha muito, tem que cuidar da família, de outros assuntos. Então, realmente, a parte de rotina é uma coisa que impacta muito. Porém, a primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus objetivos de uma forma muito clara. Aqui eu não estou falando que o seu objetivo é emagrecer. Isso para todo mundo. Ah, meu objetivo é emagrecer? Legal. Mas o quanto você quer emagrecer? Tem que ser algo que você consiga visualizar. Precisa de um objetivo que seja específico, precisa ser mensurável, alcançável e que você consiga ser realista. E principalmente tenha um prazo definitivo. Muitas pessoas às vezes usam uma data importante, né? Por exemplo, um atleta vai usar um campeonato. Ah, eu vou competir em dezembro, eu tenho, sei lá, 6 meses para chegar lá. Eu tenho uma data. Percebe que você tem uma data, tem um prazo final. Projeto Verão nada mais é do que isso, né? Se você falar, estou no Projeto Verão, na virada do ano eu quero estar desse jeito. Poxa, você sabe onde você está, quanto tempo falta, então você consegue estruturar um plano para que isso aconteça. Então eu preciso que você seja bem específico. Legal, quando você define um objetivo, sei lá, eu quero estar com um percentual de gordura de 12%, pesando 80 quilos, que é uma pessoa musculosa e definida. Legal, tu tem um objetivo ali, tu pode colocar até uma foto de uma pessoa que você se espelha, visualizar todo dia isso. Muitas pessoas até fazem no começo do ano aquele tal do Vision Board, acho que vocês já ouviram falar, onde as pessoas colocam fotos de várias coisas que tem como objetivo do ano, né? Então, metas financeiras, de casa, de carro, de roupa, enfim, de namorado. A composição corporal pode ser uma delas, o seu emagrecimento. Definiu o seu objetivo final. Só que eu preciso que você estabeleça metas a curto, médio e longo prazo para que você consiga chegar nessa meta, concluir e isso gerar motivação para você continuar. E aí, o ponto mais importante, você precisa ser realista. Não adianta você falar, eu quero estar com 10 quilos a menos daqui 3 semanas. Poxa, dá para chegar? Dependendo do seu nível de sobrepeso, até dá, mas aí concorda que é uma meta bem difícil de ser atingida, né, para a maioria das pessoas. Então, a minha recomendação é você ser sincero contigo mesmo. E aí, lógico, um profissional ele sabe te orientar melhor nessa parte, né? Você vai separando por estágios. Então, se eu sei que eu não faço nada hoje, as minhas primeiras metas é começar uma atividade física, dormir melhor, começar a me alimentar melhor. Então, vai aos poucos, vai alcançando essas metas e vai progredindo. Isso nada mais é do que administração de tempo. Então, ou seja, se eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso treinar, eu sei que eu preciso dormir melhor, eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Então, a gente vai falar isso mais pra frente, mas você sabe o que você precisa fazer. E aí eu chego numa parte muito importante.
Eu chamo de prevenção de recaídas. Olha, a gente é ser humano e todos vão errar e vão ter momentos bons e ruins, ainda mais com relação à realidade, né? Onde a gente tem semanas que o trabalho está mais puxado, semanas que o relacionamento não está tão bom, ou tem algum problema relacionado à parte de família, enfim, acontece coisas na nossa rotina que são às vezes imprevisíveis e vão acontecer com todos nós, quem não tem e quem tem resultado. Cabe a você se preparar um pouco melhor para conseguir lidar com isso. Isso acontece muito no emagrecimento, tá? Principalmente relacionado à parte de mindset, onde você tem aquele tipo de pensamento que se o trabalho for mais apertado, eu trabalhar demais, eu tiver qualquer um problema ali relacionado a relacionamento, eu vou acabar descontando aonde? Aonde eu gosto, onde eu tenho prazer, que geralmente vai ser na comida. Então, esse tipo de pensamento precisa mudar. Tu precisa criar uma rede onde você tenha uma outra opção para conseguir lidar com essa situação, entende? Então, pô, se eu sofrer muito, tiver um dia de trabalho ruim, eu não vou num restaurante X comer aquilo que eu gosto. Não, eu vou trocar isso por um outro hábito, seja ver um filme, seja ligar para alguma pessoa, precisa ter um plano para isso. E ainda falando sobre aquele tipo de pensamento que você tem, até provavelmente ao exercício físico, a academia, atividade física de uma maneira geral e a alimentação. Tu tem uma relação que não é das melhores, né? Tanto que você chegou nessa situação por conta dessa relação. Então, às vezes tem algum preconceito com a academia, né? Muitas pessoas não gostam, até por conta que o ambiente, eu concordo que às vezes não é o dos melhores, mas até falando um pouco mais sobre isso, esquece o que todo mundo está pensando, tá? Aliás, muita coisa é da sua cabeça. Quando você entra lá numa academia, a sensação de você não pertencer àquele lugar vai te dominando e você não vai voltar no dia seguinte. Então a minha dica é, assim, perceba que as pessoas não estão olhando para você. Ou se elas olham para você, mas olham para outra pessoa também, e elas não estão te julgando. E pelo contrário, você que está um pouquinho acima do peso, as outras pessoas, principalmente quem treina forte, que você acha que tem até um preconceito contigo, né? Os marombeiros, a pessoa que tem um bom condicionamento físico, essas pessoas elas acham legal você estar lá. Elas acham legal você estar com peso menor, tentando, se esforçando, porque qualquer uma delas já passou pela fase inicial. É coisa da sua cabeça achar que estão te julgando, estão achando que você não consegue fazer, achando você ridículo por estar ali. Não, pelo contrário. Você tem que até se relacionar com um tipo de pessoa dessa. Muitas dessas pessoas têm alguma coisa até para te ajudar. Então é legal criar essa rede, até porque, assim, na academia menos acontece isso. Mas, por exemplo, eu fiz CrossFit, a melhor característica do CrossFit é a comunidade. Você perguntar para qualquer pessoa ou que você conheça aí que faz CrossFit, a pessoa começa a falar de CrossFit de uma maneira muito empolgada e até tenta te levar para lá. Mas assim, o que eu quero que você pegue disso é o senso de comunidade. Muitas academias agora estão criando isso. A corrida também está fazendo isso muito bem. Tenta pertencer a uma comunidade. Teu ambiente vai ser responsável por mudar os seus hábitos. E você estando num ambiente desses, você acaba evoluindo como eles. Bom, o segundo pilar é a nutrição. Acho que você já imaginava isso. Falando de recomendações aqui, lógico que o nutricionista vai calcular algo mais específico para você, mas se você quer fazer tudo sozinho por conta própria, tenta seguir mais ou menos o que eu vou te passar aqui. Se você for calcular sua dieta, coloque a quantidade de proteína como uma prioridade. A proteína vai te dar saciedade, vai acelerar até um pouquinho o seu metabolismo, vai ser muito bom para você manter a sua massa muscular. E se você treinar principalmente, você vai conseguir reparar o tecido que vai ser machucado no seu treino, fazendo com que você não sinta aquela dorzinha chata. Então vamos lá, pega o teu peso e multiplica por 2,5. O resultado vai ser a quantidade de gramas que você precisa de proteína no seu dia. Depois pega o seu peso e multiplica por 1, vai dar ele próprio, lógico. E aí essa é a quantidade de gordura que você tem que ter na sua dieta. E sobra o quê? O carboidrato. E esse é o principal nutriente que a gente pode modular e vai depender muito do seu gasto calórico. Então por isso que é legal você saber o quanto de caloria você gasta para fazer a sua dieta. Porque o carboidrato ele pode ser 1 grama a quilo, que seria multiplicar o seu peso por 1, até 5 gramas a quilo, que também você multiplica o seu peso por 5. Você vai ter a quantidade em gramas totais de carboidrato do seu dia. Então você percebe que tem uma variação muito grande, os resultados são muito diferentes. E vai depender muito de vários aspectos, né? Então, como eu já falei para você multiplicar a proteína por 2,5 e a gordura por 1, eu ia pegar calorias que iam dar de gordura e proteína, ver quantas calorias faltam até o seu gasto calórico, aí você ia completar com carboidrato. Mas tem uma planilha que eu criei, vou deixar o link aqui na descrição, que tu pode fazer isso da maneira automática, sem precisar fazer conta, porque acho que vai ficar bastante dúvida com relação a como fazer isso, né? Essa ferramenta que eu criei, você faz isso automaticamente, colocando só alguns dados que você faz que você provavelmente já sabe ou você vai medir ali com uma fita da sua casa.
Bom, e a gente tem várias estratégias nutricionais diferentes. Tu já ouviu falar, por exemplo, em ciclo de calorias, em ciclo de carboidratos? Já é mais familiarizado aí com o YouTube Fitness, já viu o Refeed, que atletas aí de fisiculturismo fazem. Mas eu quero falar sobre uma outra estratégia que acho que vai ser melhor para você agora. É a restrição calórica intermitente. O que é isso? É você fazer a tua dieta em restrição calórica, certo? Porque esse é o primeiro ponto do emagrecimento. Ah, eu calculei que eu gasto 2.500 calorias fazendo todas as minhas atividades, colocando o meu treino. Para emagrecer, eu preciso consumir menos calorias na minha dieta que essas 2.500. Pode ser uma restrição, por exemplo, de 500 calorias. Então, a minha dieta vai ter 2.000. Então, percebe que eu tenho 500 calorias em cada dia da semana. Beleza, isso é uma estratégia muito boa. Só por estar em restrição já funcionaria. E tu pode seguir isso. Agora, restrição calórica intermitente é você fazer uma restrição um pouco maior na semana, então de segunda a sexta, chega no final de semana, sábado, domingo, até para você ter uma questão mais social, comer alguma coisinha outra que você gosta, tu deixar um déficit calórico um pouco menos agressivo, ou por exemplo, fazer uma dieta normocalórica que é exatamente o teu gasto, igualar as 2.500 calorias. E aí quando você faz a média semanal, você ainda fica em restrição. Então é uma estratégia que eu gosto de fazer com alguns pacientes, e aí eles se dão muito bem porque eles conseguem comer alguma coisinha ou outra diferente ali no final de semana sem impactar no resultado. Eu falo isso porque muitas pessoas fazem o contrário. Às vezes tem uma alimentação boa de segunda a sexta, fazendo até uma restrição calórica, e chega no final de semana e enche a barriga ali de um monte de besteira. E aí, mesmo seguindo a dieta na semana, o final de semana acaba excedendo muitas calorias. Então você precisa controlar isso e essa estratégia que eu te passei pode te ajudar. Lógico, é estratégia, você tem que calcular tudo certinho, mesmo comendo ali livremente, porque senão você vai comer o que você quiser e geralmente o que você quer vai ter muita caloria. E aí, falando sobre um outro ponto que você provavelmente já ouviu aí. Vamos lá, você está inflamado porque você tem um excesso de gordura. Quando você tem um excesso de gordura, essa gordura vai causar uma inflamação. E é uma inflamação que eu falo para meus pacientes como se tivesse ralado aqui o cotovelo na parede e fica dolorido. Está inflamado, por isso que dói. A inflamação causada pela gordura, ela não dói. Em alguns casos até dói, mas tem que estar uma coisa bem exagerada. Principalmente um lipedema, que é uma doença específica. Mas a gordura ela causa uma inflamação de baixo grau, então você não sente dor, mas é todo dia um pouquinho de inflamação e isso causa várias consequências, tá? Então tu precisa reverter isso fazendo o quê? Dieta e treino, não precisa de nada mais do que isso. Ah, eu preciso de uma dieta anti-inflamatória. Porra, legal, todo mundo precisa. O que é uma dieta anti-inflamatória? Muitas pessoas vendem como alimentos específicos, não, você precisa suplementar tal coisa. Não, não é isso. A dieta anti-inflamatória é uma dieta saudável. O que é uma dieta saudável? Você retirar os industrializados e colocar mais alimentos in natura na sua dieta. Então é descascar mais e embalar menos. A regra é clara. O emagrecimento começa aí. Ah, eu preciso retirar o açúcar? Sim, o açúcar simples que você adiciona nos alimentos, é o açúcar cristal que você adiciona no seu cafezinho, que é um refrigerante açucarado, que já tem açúcar ali na composição, que são produtos industrializados que já têm adição ali do próprio açúcar cristal, né? Que é, por exemplo, sei lá, uma geleia. Produtos que você sabe que tem essa adição, todo mundo sabe, está no rótulo, é só pegar. Aliás, é uma das dicas que eu dou. Tudo que você for comprar que seja industrializado, olhe o rótulo. Agora, você não precisa retirar o açúcar das frutas, tu não precisa cortar o carboidrato do arroz, do macarrão. A gente precisa de carboidrato, seu cérebro ele só se alimenta de glicose. Então, se você faz uma dieta low carb por muito tempo, né, zerando o carboidrato, aliás, tem essa diferença, tá? Dieta low carb, legal, dá para fazer. Dieta low carb não é zerar, retirar totalmente o carboidrato. Isso é zero carbo. Zero carbo, o ser humano não foi feito para fazer uma dieta dessa. Agora, low carb, onde você tem mais ou menos 120 gramas ali de carboidrato, que é a recomendação da low carb, no seu dia, pô, beleza, dá para seguir por um período, é uma estratégia válida, a gente utiliza em algumas situações. Mas você precisa adequar a sua dieta fazendo aqueles cálculos que eu te falei na planilha, você consegue fazer de uma maneira melhor. Mas não vai precisar cortar nenhum grupo alimentar, não faça terrorismo nutricional. Aí o terceiro pilar, exercício físico. E aqui é um ponto importante, que a gente já até falou um pouquinho, mas assim, a primeira pergunta é para os preguiçosos. Ah, dá para emagrecer, melhorar a composição corporal só com dieta, sem treinar? Não gosto de jeito nenhum de treinar. Tá, tu consegue perder peso, principalmente se você está com uma obesidade, um sobrepeso, você consegue fazer uma pessoa chegar num IMC saudável. Legal, dá para fazer isso, só que vai demorar muito tempo, não vai ser com qualidade, tu vai ficar mais flácido
e provavelmente você não vai sustentar aquilo. Então, assim, o treinamento ele tem que ser obrigatório. Você tem que entender que a nossa rotina de hoje é totalmente sedentária. Eu sou sedentário, eu trabalho no computador. Por mais que eu treine, às vezes eu treino 2 vezes no dia, eu sou uma pessoa sedentária na maior parte do meu dia, eu trabalho sentado. Né? Eu não sou um garçom, por exemplo, que se movimenta bastante. Então, se você não trabalha se movimentando muito, você é uma pessoa sedentária, tu tem que ter a obrigação de ser mais ativo. Cara, pensa na sua velhice. Se você hoje, com a idade que você tem, está tendo dificuldade em subir uma escada, você está no caminho errado. O exercício físico, além de gastar calorias, que eu acho que eu nem preciso falar aqui, que te ajuda no déficit calórico e ajuda no perder peso, ele vai te ajudar a ter alterações metabólicas importantíssimas que vai acelerar o seu processo de emagrecimento, fora que tu ganha capacidade física, capacidade de subir uma escada, capacidade de se movimentar, de fugir de alguém, né? Aquelas luta ou fuga, uma hora às vezes você precisa salvar a tua vida, salvar a vida de alguém, tu tem a capacidade mínima ali de um ser humano para isso. Agora, fora isso, na questão metabólica, aumenta a biogênese mitocondrial, que é a produção de mais mitocôndrias, que são os bichinhos que estão ali dentro do seu músculo, que são responsáveis, por exemplo, para acelerar o teu metabolismo e conseguir que você queime mais gordura. E aumenta também a lipólise, que é o processo de quebra da gordura que você precisa, né? Quebrar a gordura dos seus tecidos para conseguir depois excretar de alguma forma, que na verdade é CO2, tá? A gordura sai do seu corpo através da respiração. Muitas pessoas não sabem. Eu sempre dou na consulta tento explicar de uma maneira bem simples aqui, né? Bem para você realmente entender. A gordura sai do seu corpo dessa seguinte maneira: pega essa gordurinha aqui, né, que tá aqui no flanco, em qualquer outro lugar, tu precisa como se fosse cortar, como se fosse uma tesoura, e aí o seu corpo faz isso de uma maneira mais automática quando você faz restrição calórica. Então, fiz restrição calórica, comi menos do que eu gasto, teu corpo vai ser como uma tesoura, vai pegar essa gordura e cortar. Quando ele faz isso, joga a gordura para o seu sangue e fica circulando. Para ela sair dessa circulação, ela precisa entrar no seu músculo, e o seu músculo só vai querer essa gordura se ele precisar. E quando que ele precisa? Quando ele está treinando. Então, quando você está treinando forte, você precisa de mais energia para fazer contração muscular e se movimentar, carregar peso. Então, o teu músculo vai precisar de mais comida, no caso é essa gordura. Então, pega essa gordura do sangue, joga para dentro do músculo, joga para dentro da mitocôndria, que é os bichinhos que eu falei, que você já ouviu na escola em algum momento da sua vida, que são as mitocôndrias. E aí a mitocôndria é responsável ali por gerar energia através daquilo, e aí o produto final, resultante, é o CO2 que você vai eliminar através da excreção ali, da inspiração. Então você percebe que tem todo esse processo e o treinamento ele é fundamental para que isso seja efetivo. Eu estou falando tanto da combinação, tá, de exercício aeróbio, seja corrida, bike, natação, crossfit, luta, com exercício resistido, que é você fazer força, mover cargas, que aí pode ser a musculação, lógico, pode ser um crossfit, que tem um levantamento de peso olímpico, pode ser, sei lá, um funcional. Então você precisa se adequar a alguma dessas situações. Algum esporte, tem diversos esportes, testa. Não é obrigatório a musculação, não é obrigatório você correr. Vai testando as modalidades e algumas você vai se encontrar e principalmente procura esse ambiente que eu te falei. E aí só falando, né, não sou treinador, mas eu vou dar algumas orientações relacionadas a isso. Tu precisa se esforçar. Não adianta tu pegar a melhor planilha do mundo de treino e fazer de qualquer jeito, né? Então se tá lá, já ouviu falar que na musculação, por exemplo, é melhor fazer 8 séries, né, de 8 a 12 séries, ou é melhor de 15 a 20, ou é melhor de 5 a 8. Meu, não adianta nada disso você pensar só em mover um objeto. Tu precisa contrair seu músculo, tu precisa promover força, desconforto, você precisa estar desconfortável. Se você não estiver desconfortável, você está treinando fofo, isso não vai te trazer resultado, tu vai gastar dinheiro, vai gastar o teu tempo e vai desistir. Então, se for para fazer algo, faça direito. Não tenta começar fazendo 3 horas de treino, com não sei quantos exercícios. Ah, eu quero a máquina tal, eu quero fazer uma técnica que eu vi X ali, Y, Z que falaram que é melhor. Não, faz o básico, o mais básico possível e bem feito. Foi 2 exercícios? Legal, mas faz muito bem feito. Você acaba neles. Isso vai te dar resultado. Quarto pilar, saúde intestinal. Sim, o teu intestino é o segundo cérebro. Se o intestino está zoado, tua saúde está zoada, a tua composição vai ficar zoada e nada vai funcionar. Geralmente, quando você está com sobrepeso, obesidade, fora de forma, você tem uma situação que chama disbiose. O que é isso? Já deve ter ouvido falar em algum lugar. Tem duas populações de bactérias no seu intestino.
as boas e as ruins. A gente tem ali as duas. Quando você está em desbiose, é um desequilíbrio. Você tem mais das ruins e menos das boas. Isso aqui é horrível, né? E essa desbiose, essa situação, esse ambiente que está lá no seu intestino, gera uma inflamação que passa para o seu corpo e gera mais inflamação, ajuda no acúmulo de gordura, dificulta a queima de gordura. É péssimo para a sua saúde, péssimo para a tua evolução. Vê a melhora disso, se alimentando melhor, é o que eu falei. Descasque mais, desembale menos. Frutas são ricas em fibras, a aveia tem fibra, as verduras são ricas em fibras, feijão, né, as leguminosas, o feijão, grão de bico, lentilhas são riquíssimas em fibras e as fibras são os alimentos das bactérias boas, vão fazer com que você melhore esse ambiente. Aí tu pode até fazer uma suplementação de pré-bióticos, de probióticos, onde você também melhora essa situação, mas é algo um pouquinho mais específico. Basicamente, você pode, só com a alimentação, melhorar essa situação, retirando o álcool da tua vida ou diminuindo, retirando alimentos com agrotóxico, que é difícil, né, hoje em dia, mas se você conseguir melhor, né, os alimentos orgânicos, caros infelizmente, é o que eu falei, retira os industrializados. E lógico, um nutricionista vai ser capaz de avaliar isso muito melhor, muito mais específico na sua situação, porque também tem diferença, e promover uma conduta melhor. E aí o quinto e último pilar, mas não menos importante, é o seu sono. Sim, teu sono pode estragar tudo. Se ele estiver ruim, tudo vai ser impactado. Se ele estiver bom, melhor ainda. Tu consegue desenvolver mais no seu trabalho, no seu treino, seguir mais a dieta, ficar mais bem-humorado. Então faz muita diferença, tá? O sono ruim mexe com todo o seu sistema regulador da fome e saciedade. Se você dorme mal, você não consegue se alimentar, você tem mais fome, gera mais situação de compulsão alimentar, afeta o seu treinamento, fazendo com que você não ganhe músculo, não se recupere do treino e não consiga perder gordura. Nós não nascemos para ficar acordado de noite. Ah, mas eu funciono melhor de noite. Não, você está com um ciclo desequilibrado. Sim, tem pessoas que são um pouco mais produtivas à noite, outras que são produtivas mais pela manhã, isso legal, tem essa diferença genética, mas não é algo exagerado. Ah, eu tenho que dormir só 2 da manhã, eu acordo mais tarde e me dou bem. Não, isso está errado. Tu precisa regular o seu relógio biológico, né, seu ciclo circadiano, algo que está presente em todos nós. Você corrigindo isso, você vai ver que vai fluir muito melhor todas as áreas da sua vida. E aqui é onde pega muito, porque, assim, todo mundo que tem o sono de má qualidade, relata que está dormindo mal, não está se recuperando, tem um grande problema que é o contato com a luz, né? Então, por exemplo, agora eu estou gravando de noite, já são 7 horas da noite, o sol se pôs e agora está escurecendo. Nossos ancestrais que não tinham, né, casas aí, quando escurecia, a falta de luz fazia com que eles liberassem o hormônio do sono, que é a melatonina. Você já ouviu falar? Essa melatonina é responsável por te acalmar e preparar você para dormir. Só que hoje a gente tem contato com esse bendito ser aqui, não vivemos sem. Isso tem a luz direta fora que está muito próximo e às vezes a gente também fica com conteúdo que anima muito a gente, no caso relacionado a deixar a gente muito em alerta, né? É notícia, é ação, é muito estímulo. Então faz com que a gente não tenha a liberação correta de melatonina, fazendo com que a gente não consiga dormir bem. Então a primeira coisa é fazer a higiene do sono. Então chega esse horário aqui 7, 8 da noite, já tenta reduzir todas as luzes, né? Deixa o ambiente mais escuro, vai te ajudar muito, evita o contato com o celular, se você trabalha, já tenta, né, trabalha no computador, já tenta eliminar todas as tarefas, só se for necessário mesmo, utilize aí com um brilho mais reduzido. Isso só por si já faz uma diferença absurda. Agora, se tem algum outro tipo de problema, é legal você procurar ajuda, porque alguns suplementos, eles podem ajudar. O primeiro que eu gosto muito, magnésio. Magnésio é um calmante, né? Então ajuda demais. Tem alimentos ricos em triptofano, que também ajudam na síntese desse hormônio, né, que é a melatonina. É legal que 2 kiwis antes de dormir ajudam nessa síntese também. Então, se você gosta de kiwi, pode ser uma dica boa aqui desse vídeo. Suplementos como L-teanina, 5-HTP, mas isso é algo mais específico, né? Tem que passar por um profissional para ele saber a dosagem adequada. Mas era isso, né? Ficou muita coisa nesse vídeo, também não consegui entrar muito a fundo em cada um dos tópicos, mas a ideia é te dar um contexto geral para você realmente botar em prática tudo o que eu falei, todos esses pilares. É o básico, provavelmente você já até ouviu falar que era isso que dava resultado, mas eu quero que você saia desse vídeo não só com conhecimento, quero que você entenda o que eu te passei e aplique isso. Aplique de uma vez por todas, porque senão você vai ficar nesse ciclo, depois, eu começo, mas eu só melhoro meu sono, não quero treinar, ou eu só como direito, não quero treinar, não durmo bem. Então você sempre escolhe um, né?
tu tem que entender que é mudança comportamental de hábitos num contexto geral. Tu vai mudar a tua vida. Tu precisa mudar para conseguir ter uma melhora. Então, basicamente é isso. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se isso te ajudou, se você vai começar. Quer a minha ajuda, né? Me siga aqui nas redes sociais. Lá tem todos os meus serviços. Se você quer saber como que funciona a minha consulta nutricional, eu tenho diversos planos, tanto online para você que não é de São Paulo, quanto presencial aqui na Zona Sul de São Paulo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, ajuda a gente a crescer aqui. Comenta, compartilha e se inscreva no canal. Beleza? Até o próximo vídeo.